capítulo de número 2 e verso de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9, diz assim a palavra: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é a constatação de que Deus nos dá identidade, mas Ele nos dá identidade e também nos dá propósito. Ele afirma que nós somos a geração de Deus, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Então nos dá identidade, revela a nossa identidade, mas também revela o propósito. O propósito é que Ele nos arrancou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz com um fim, com um propósito de anunciar as virtudes de Deus, as grandezas de Deus, as maravilhas do Evangelho, anunciar as virtudes de Deus. Então, identidade e propósito. Então nós precisamos compreender quem somos nesse plano de Deus. E de repente, como igreja, nós estamos dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Então eu penso que nós precisamos descobrir algumas coisas, porque religiosamente nós servimos a um Deus poderoso. E aqui o apóstolo está dizendo que há algo mais importante do que o poder de Deus. Eu vejo nesse texto algo mais importante do que o poder que nos tira das trevas. Eu vejo as virtudes de Deus. Deus é um Deus de poder, mas Deus também é um Deus de virtudes. E o propósito de Deus não está em apenas nos resgatar das trevas. O propósito de Deus não está em apenas te tirar do inferno. O propósito de Deus não está apenas em arrancar você do Egito. Mas há uma conclusão nessa obra redentora. Há uma conclusão nessa obra salvífica, em que Deus resgata o homem, tira do Egito. Mas a conclusão dessa grande obra é introduzir, levar, colocar esse homem na terra da promessa. O texto diz que Ele nos arrancou das trevas, mas Ele nos transportou para a maravilhosa luz. O texto diz que Ele nos arrancou de um mundo de pecado, mas Ele tem um fim para esse homem que Ele tirou do pecado. Ele tem um propósito, Ele tem uma conclusão, Ele tem uma promessa, Ele tem uma bênção para esse que arrancou das trevas. Foi assim com o povo de Deus no Egito. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito da escravidão. Mas só arrancar do Egito não bastava. Deus deu uma promessa, falou para Moisés: eu vou tirar o meu povo do Egito, porém eu vou dar Canaã de promessa para eles. Deus arranca do Egito, mas o final dessa história, o propósito final dessa história é introduzi-lo na promessa. Deus não é um Deus somente de guerra. Deus não é um Deus que somente guerreia pelo seu povo. Deus não é um Deus somente de poder que arranca das trevas. Deus também é um Deus de virtudes que coloca na terra da promessa aquele que Ele arrancou das garras de Satanás. E no meio de tudo isso nós precisamos entender o nosso papel como igreja. Porque religiosamente nós aprendemos a servir um Deus que apenas nos livra do inferno. E a maioria dos crentes hoje estão orando apenas para Deus livrá-los da pandemia. Apenas orando para Deus fazer passar essa crise. Apenas orando para Deus tirá-lo desse Egito, dessas pragas. E depois que passar, e depois que forem livres, e depois que o vento do vírus maldito passar, o que vai acontecer? Tem algo novo, tem um lugar novo, tem um tempo novo, um lugar de promessa que
que Deus quer te colocar. Deus não quer apenas nos livrar dos males, das pragas. Deus não quer apenas nos arrancar das trevas. Ele quer nos introduzir na maravilhosa luz. Moisés foi usado para um tempo. Moisés foi usado com uma finalidade. Eu vejo Moisés como um grande legislador, libertador, um homem de guerra, um homem poderoso e usado no poder de Deus. Mas Moisés foi usado apenas nos atributos de Deus. Ele foi usado com um propósito diante dos atributos. E quais são os atributos de Deus, irmãos? Os atributos de Deus é onipotência, onipresença e onisciência. Moisés a vida toda fluiu dentro desses atributos de poder. Foram feitos milagres, as pragas, o mar abriu. Deus mandou o pão cair do céu, o maná. Deus mandou carne. Deus fez chover. Deus fez a rocha sair água. Moisés sempre fluiu com base no poder dos atributos divinos. Porém, na hora de entrar na terra, não foi Moisés. Na hora de possuir a promessa, Moisés ficou. Moisés e toda uma geração ficou no deserto, porque se relacionava simplesmente com o Deus que resgata do Egito. Não entendeu as virtudes do Deus que nos coloca na promessa. Se nós não entendermos o Deus das virtudes que nos introduz na promessa, nós vamos até ser usado por um tempo diante dos atributos poderosos de Deus para resgatar pessoas, porém não introduziremos as pessoas na terra da promessa. Quem foi que introduziu o povo na terra da promessa? Josué. Deus usou Moisés com os seus atributos, e não é errado usar com os seus atributos, mas Deus usou Josué com suas virtudes. Quais são as virtudes de Deus? Já uma vez que vimos os atributos, onisciência, onipotência e onipresença de Deus, o que seriam as virtudes de Deus? As virtudes de Deus é amor do Pai, graça do Filho e comunhão do Espírito. Percebam um detalhe importante no que eu estou dizendo. Moisés, quando resgata o povo do Egito, até afastado da esposa estava. Ele estava sem família. Porque Moisés tinha uma ideia de trabalho. Moisés tinha uma ideia de fazer. Moisés tinha uma ideia de um Deus que age. Moisés não tinha uma ideia de relacionamento. E Deus é um Deus relacional. Agora, veja bem, olha a diferença de Moisés para Josué. Moisés arranca o povo no poder de Deus, nos atributos de Deus, mas sem a família. O sogro dele, Jetro, depois de um tempo vai levar a mulher Zípora e seus 2 filhos lá no deserto, porque ele estava até separado da família, fazendo a obra de Deus. Porém, na hora de conquistar, Josué é o homem da conquista. Josué é o homem que flui nas virtudes. Na hora da conquista, olha a diferença de Josué, do início do ministério de Josué para o início do ministério de Moisés. Sabe qual é a primeira coisa que Josué faz? Quando ele sabe que é ele que vai conduzir o povo para receber a promessa, Josué reúne a família e reúne o povo e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está amparado por suas famílias. É virtude de um grande homem de Deus, é ter uma família do seu lado. Isso é a base do relacionamento, irmãos. E Deus não é um Deus que flui apenas nos atributos poderosos. Deus é um Deus que flui nas virtudes familiares. E é esse tempo que Deus está querendo dar para a igreja, se relacionar em casa. Nós aprendemos o que é abraçar o irmão na porta da igreja, na nossa célula. A igreja vem ensinando a abraçar, mas não tem ensinado a relacionar. Apenas um abraço não significa relacionamento. Nós abraçamos muita gente, mas nos relacionamos com poucos. Porque o relacionamento, ele depende das virtudes. E o abraço pode ser algo momentâneo, passageiro e até falso. Agora, quando nós dependemos das virtudes de Deus, para fluir nas virtudes de Deus, nós podemos nem abraçar, podemos até não abraçar, mas vamos entender o valor do relacionamento. Deus está nos colocando em casa, irmão, para valorizar as virtudes de Deus em família. Esse foi o primeiro detalhe da diferença
da liderança de Josué para a liderança de Moisés. E eu não estou aqui desmerecendo a liderança de nenhum dos dois, mas a liderança daquele que vai conquistar a promessa é uma liderança relacional. Sabe o que Josué fez? Quando passa o Jordão, o que ele faz? Ele circuncida os homens. Aquela geração que morreu no deserto com Moisés, ninguém foi circuncidado. Nem o filho de Moisés foi circuncidado. O filho de Moisés foi circuncidado por sua mãe. E isso era papel do pai fazer. Isso revela que quando nós fluímos apenas nos atributos de poder, nós deixamos de lado a questão relacional e íntima das virtudes de Deus. Deus tem feito eu pensar isso nesses dias. Deus quer desenvolver virtudes íntimas de relacionamento entre família. Deus nos trouxe até agora uma igreja cheia de poder. Deus nos conduziu até esse momento com uma igreja que entende o poder do Espírito Santo, que entende o poder da fé, que entende o poder do resgate. Mas Deus agora está transicionando essa igreja para que ela entenda o poder das virtudes, o valor do relacionamento, das virtudes que nos leva para a luz, que nos leva para a terra da promessa. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Com essa palavra, você pode dar um glória a Deus? Deus conduziu a igreja até agora se relacionando com o Todo-Poderoso nos seus atributos. E isso foi válido até aqui. Agora, para conquistar, é necessário algo mais. Você entendeu que Deus te libertou, que Deus te arrancou das garras de Satanás. Porém, agora você tem que entender o valor do relacionamento. E se a igreja não entender de um jeito, vai entender do outro. Deus permite um vírus como esse para colocar todo mundo em casa, um se relacionando com o outro, o ferro se afiando com o ferro, para entender as virtudes de um relacionamento íntimo. A circuncisão era uma das coisas mais íntimas que podia acontecer na relação pai e filho. Sabe qual é a diferença da circuncisão para a castração? Apenas 2 centímetros. E você tinha que ter uma pessoa de confiança, fiel e leal, para fazer esse ato na vida do menino, na vida do filho. Era uma questão de intimidade e fidelidade. Você colocava a sua intimidade na mão de um homem fiel. Josué fez isso com os homens de Israel antes de conquistar, antes de possuir a Canaã, a terra da promessa. Moisés não, Moisés foi um instrumento de livramento. Josué foi um instrumento de conquista. Para conquistar é necessário se relacionar. Deus é um Deus relacional. Deus é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos nos relacionar com o amor de Deus, com a graça do Filho. E precisamos interagir na comunhão do Espírito. Sabe, para encerrar essa mensagem, quando Jesus instaura o seu ministério, ele vai chamar os seus discípulos, ele encontra Pedro pescando. Em Mateus capítulo 4 e 5. Ele vai chamar esses discípulos e ele encontra os discípulos pescando, mas João estava com os seus irmãos consertando as redes. Pedro estava na ativa, pescando, não pegou nada. Os irmãos dele consertando as redes, os irmãos de João, os filhos de Zebedeu. Tem gente que faz, tem gente que conserta, tem gente que apenas faz e acha que isso vai durar para sempre e o resultado é esse. O resultado é que, mesmo fazendo às vezes, irmãos, não sai do jeito que a gente quer. É necessário às vezes consertar as redes para continuar pescando. Nessa primeira pesca maravilhosa, Jesus chega, eles não pegaram nada, ele pediu para lançar a rede para o alto mar, a rede enchia e se rompia. Mas no capítulo 21 de João, Jesus aparece ressurreto e pede para eles lançarem a rede de novo. Não obstante serem tantos peixes, a rede não se rompia mais. Sabe por quê? Porque tinha gente que consertava a rede. Aqui há uma indicativa e uma figura, um modelo
de alguém que está preocupado apenas com o poder, que era Pedro, que sempre partia na frente fazendo. E não é errado fazer, mas chega um tempo, irmãos, que Deus fala: para de fazer, começa a consertar. Porque se você não consertar, os peixes lá na frente não vão permanecer. João é a figura daquele que se relaciona. Consertar a rede fala de relacionamento. Porque você consertando rede, você tem que interagir com outras pessoas para consertar a rede. Deus falou comigo essa semana que é tempo da igreja consertar as redes. É tempo da igreja se relacionar de forma íntima dentro de casa. Analisar as virtudes de Deus e não apenas o poder de Deus. Se relacionar não apenas com o Deus poderoso, mas com o Deus que se relaciona dentro da nossa casa e que nos possibilita a conquista. A conquista da igreja está muito próxima, mas é necessário nós entendermos as virtudes de Deus em um relacionamento íntimo com Ele. Você me entende? Você consegue me compreender com essa palavra? Que Deus possa abençoar sua vida durante esse período aí de quarentena, de observação, esse período em que a igreja está passando por um tempo recolhida dentro de casa. Esse é o tempo de consertar redes. Esse é o tempo de se relacionar com o amor de Deus, na figura do Pai. Se relacionar com a graça de Deus, na figura do Filho. E acima de tudo, se relacionar com a figura do Espírito Santo na comunhão. Pedro representa o início da igreja. Pedro foi o grande profeta, o grande apóstolo do começo. Pedro pregou o primeiro sermão. João pregou o último. Pedro inaugura a igreja pregando e ganhando muitas almas. João encerra. Sabe por quê? Pedro sempre estava pescando, João estava consertando as redes. Moisés resgatou o povo, mas Josué introduziu o povo. Essa mensagem agora é a mensagem de João. Sabe o que Pedro começou pregando? Arrependei-vos e convertei-vos. Sabe o que João terminou pregando? Filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Olha, isso é relacional. João está falando de um amor entre o homem e Deus, e o homem e o homem. Pedro falou de uma postura de arrependimento. João falou de uma postura de conserto, relacionamento, virtude. Pedro falou de um poder de Deus que resgata o homem do pecado. João falou da virtude que introduz o homem num novo tempo, na nova Canaã, na terra da promessa. Você possa meditar nessa realidade. Deus me disse: eu estou preparando um tempo em que eu quero me relacionar com homens que ouçam a minha voz de forma íntima. Moisés foi um homem que ouviu a voz de Deus? Lógico que foi. Mas o tempo passa. E Deus precisa se relacionar de uma forma virtuosa e íntima para que haja uma conquista ainda maior. Então Moisés ficou para trás, Josué deu continuidade. Jesus chegou e falou com os seus discípulos a respeito da salvação. Mas a salvação, irmão, não é apenas te livrar do inferno. A salvação não é apenas te arrancar do Egito. A salvação tem um propósito e um fim em si mesmo: arrancá-lo do Egito e colocá-lo na terra da promessa. E para isso, Jesus veio, pregou, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e deixou o Espírito Santo. A figura do Espírito Santo é relacional. É com o Espírito Santo que nos relacionamos nesse tempo, de forma íntima. E a circuncisão hoje é essa: relacionamento profundo e íntimo com a pessoa do Espírito Santo, para sermos conduzidos
para essa nova fase, que é a fase da chegada da igreja, é a fase do apogeu da igreja, é a fase da grande vitória da igreja, da grande conquista da igreja. Nós estamos às portas do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, e é o Espírito Santo que está nos conduzindo de forma íntima para esse novo tempo. Precisamos compreender isso. É tempo de consertar a rede, é tempo de ficar em casa, é tempo de nos relacionarmos de forma íntima com os nossos. E isso vai fluir, sabe? A sociedade vai entender, a sociedade vai perceber que a igreja está não apenas pregando um Deus que tem poder, mas um Deus que se relaciona, mas um Deus que se move de forma íntima no meio do seu povo. Com essa palavra eu quero orar por você essa noite. Se você estiver na sua casa aí, olha, vamos orar juntos. Se estiver me ouvindo, conseguindo participar do culto conosco, ouça agora. E ore junto por essa nação, ore junto pela igreja. Por esses dias agora, nós vamos estar assim, congregando através de lives, através de cultos online. Você vai ouvir tanta coisa na rede, na grande rede, porém, saiba de uma coisa: o intuito e o propósito de Deus é fazer você se relacionar de forma íntima e profunda, porque ninguém entra na promessa sem ser circuncidado com essa unção espiritual que vem de Deus, que é a comunhão. Pai da glória, eu oro agora com essa igreja, eu oro agora por essa cidade, outros ministérios. Oh Senhor, tem tanta gente na grande rede, tem tanta gente na internet agora, são tantas lives, são tantas transmissões, gravaram os seus cultos, estão monitorando, mentoreando as pessoas de longe. Eu estou entendendo, Jesus, que o Senhor nos resgatou das trevas, e nós durante um tempo ficamos pensando que só isso basta. Não, não basta, só o poder não basta. É necessário intimidade, circuncisão de espírito. Nós precisamos quebrantar nossa alma diante do Senhor e dizer: eis-nos aqui para conquistar, para atravessar esse Jordão e conquistar essa terra que o Senhor tem para nós como promessa. Precisamos entender isso como igreja e fluir assim como igreja. O Senhor, quando o Senhor chamou Noé, o Senhor falou com Noé, a Bíblia diz que Noé foi divinamente avisado. Ele creu no aviso, ele creu na revelação de Deus para aquele tempo. E a Bíblia vai dizer que ele aparelhou uma arca. Chegou o tempo em que Deus vai falar com homens que estão inclinados, que estão sensíveis, que estão relacionando de forma íntima com Ele, para ouvir sua voz para essa geração. Eis-nos aqui, Senhor, nos faz sensíveis como igreja, ouvir a Tua voz e aparelhar aquilo que Tu queres para essa geração. Fazer como Josué, uma postura de relacionamento familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de postura, de consertar as redes. É tempo de parar e relacionar, consertar ponto por ponto, para que a próxima etapa da nossa vida não seja uma etapa frustrada. Não fique gente para trás como ficou no deserto. Josué aceitou o desafio de atravessar. Os discípulos entenderam naquela última pesca que Jesus foi lá para demonstrar: agora a rede não rompe mais. Agora vocês serão conduzidos pelo meu Espírito e a rede não rompe mais. Deus abençoa o teu povo agora, em nome de Jesus. Livra da enfermidade, livra a nossa cidade, livra o nosso estado. Faz diminuir o vírus do Covid-19, faz diminuir, afasta, achata a curva. Senhor, faz algo poderoso essa semana para começarmos a contar essas virtudes do Senhor que nos resgatou com mão forte, mas que quer nos introduzir na sua maravilhosa luz, na sua maravilhosa promessa, debaixo de um nível de intimidade. Essa é a nossa oração. Nós cremos no poder do Senhor.
Nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.